Esse canal não é oficial do Flow, é feito por um fã. A gente aprecia o serviço dele e dá um like aí, se inscreva. Sim, eu não tô falando que não tem assim, eu tenho essa conexão do fulano com X coisa. Eu acho que eu entendo a sua frustração, é natural que você tenha. Uhum. E eu acho que é esperado que as pessoas se frustrem com o sistema político. Mas essa tua frustração é uma frustração generalizada com como as coisas funcionam. Legal. Só que você precisa entender, o que é um outsider que eu quero? Como que eu viabilizaria essa candidatura? Isso, é porque o outsider... É mais prático, é menos só... tudo errado e tal, É porque quando a gente Mas será que não chega um momento que a gente tem que falar pro pessoal, mano, vocês estão aí votando, achando que estão fazendo sua parte. Não, eu voto, tô na democracia, a gente vive numa democracia. Todo ano eu voto. Desculpa, pra mim parece um gado que tá usando a porra da desculpa que ele tem uma oportunidade de 2 em 2 anos, porque são 2 anos pra votar. E ele acha que porque ele vota, ele é livre e ele tá fazendo alguma mudança no mundo. Pô, isso é um discurso que pra mim... Mas de novo é um discurso derrotista. Eu acho que não. O derrotista é achar que você votando vai mudar alguma coisa. Mas qual é a proposta? Eu acho que a gente tem que olhar pra nós, em se importar com nós mesmos, construir internamente as nossas relações pessoais e não se importar com o governo, ficar tentando fazer campanha pra político. Mas o governo vai existir. Ele vai existir, mas se o governo tiver uma população muito forte, unida, estabelecida, com grana, entendeu? Todo mundo ajudando um ao próximo, o governo vai ter menos influência pra foder o povo, é a minha visão. Quanto mais fortalecido o indivíduo tiver, mais difícil é para um governo impor uma vontade autoritária. Legal, mas aí os indivíduos vão se fortalecendo e você tem eleições, por exemplo, em 2022. Eu quero uma proposta pragmática, prática, 2022. A gente só fala, não vai adiantar nada? Eu acho que não. Eu acho que você tem que votar no cara que você acha melhor no primeiro turno, tá ligado? Mas, aí no segundo turno vem Lula e Bolsonaro, o que você faz? Você fala assim, mano, eu tô numa piada. Esse país é uma piada, é brincadeira isso que tá acontecendo, percebe, não é possível. De novo, não tem pragmatismo. É só, que merda. Não, eu entendo a sua reação, mas a gente momento que você tá num barco em volta de chamas e cheio de merda, e ele vai afundando aos poucos e fala, mano, isso aqui não vai a lugar nenhum. Então tá bom, então morre e afunda. Beleza. A tua postura é essa. O meu ponto é, a realidade é o que ela é. Ela não é o que você gostaria que ela fosse. Ela não é o que eu gostaria que ela fosse. E a gente precisa trabalhar pra tentar transformar na medida do possível. Só que tem que ter proposta prática. Uma frustração extrema, né? Mas é que meu ponto é que alguém tem que apontar que essa é a realidade. Porque as pessoas não entendem que essa é a realidade. Mas por que elas acham esse papel, cara? Mas eu tento. Vai lá. Mas eu tento. Mas aí eu quero proposta, não só reclamação. Eu dou proposta. Eu dou aqui várias. Uma democracia direta. Democracia direta é uma proposta que eu tenho. Pra todos os assuntos. A parada tá bom. A parada do outsider, na minha leitura, é que seria um... Mas pode perguntar, pode falar à vontade, eu não tenho problema. Mas nem eu só falei, não, tá bom, vai, a proposta. Não, a parada do outsider, que na minha leitura eu vejo o Luciano como é porque de todas as outras possibilidades ali, todos são políticos, ou já estão inseridos no contexto político. O cara já teve um cargo, ou na máquina pública, ou se candidatou, enfim. E o Luciano Huck, apesar de ele ser uma pessoa envolvida com política, ele nunca teve um cargo na política, entendeu? Ele é um cara que é um apresentador de TV. Se você falar, outro cara que vai vir é um médico, outro cara que vai vir é um empresário. Esses caras, na minha leitura, se eles não tiveram nenhum cargo público, ou se eles não tiveram, sei lá, um cargo que ele foi eleito para isso ou indicado para isso, ele é o outsider, porque ele é um forasteiro, ele está vindo de outro segmento e entrando na política, entendeu? Essa é a leitura só enfim, o único possível outsider que a gente teria, que é o Luciano Huck, pelo que parece não vai sair, porque essa notícia é que ele vai renovar com a Globo, então vai voltar para, de novo, dentro de enfim, todo mundo, as cartas marcadas. Todos os candidatos possíveis que a gente ouve falar são caras que já estão na política. E aí vem tua frustração que você falou. É que assim, tem umas coisas que são básicas. Por exemplo, investimento na educação para a gente ter efeito daqui a 50 anos. Certo? Que é umas paradas que ninguém faz porque não dá voto. E eu já vi... Mas essa tua consciência já é muito legal. Não, beleza. E isso que você está fazendo é um puta trabalho. Então você dizer, por exemplo, porque aí você vai ter consequências como discussões de você tirar a vinculação das verbas para educação e saúde, você começa a perceber que talvez o cara
tire a verba da educação para jogar para a saúde, não porque o Estado, o município precise mais de verba para a saúde, voto. mas é porque dá voto. Exato. Isso é uma política eleitoreira. Isso já é legal. Isso é uma coisa legal para a gente falar, porque a gente começa a perceber, e aí a população, percebendo que pode ser uma política eleitoreira, começa a cobrar e falar, não, cara, mas peraí. Justifica melhor essa tua decisão aí. Quando a gente se conscientiza das coisas e cobra justificativas claras, já melhora muito, porque fica mais difícil enganar as pessoas. Mas por isso que eu falo tanto da gente buscar ter clareza e racionalidade. O que é que a gente quer? O que é que a gente acha? A partir de onde a gente concluiu isso? Porque assim a gente vai fortalecer a nossa crítica. É fortalecendo o nosso senso crítico, e aí eu concordo com você fala de fortalecer o indivíduo, mas fortalecer criticamente. Eu preciso saber qual é exatamente o objeto da minha crítica para cobrar um posicionamento. Essa posição, ótima. Olha lá, a galera vai instrumentalizar, porque a educação vai dar resultado de longo prazo. Não vai nada, ele falou isso, todo mundo sabe disso há anos, só que não é todo mundo, Monark. Claro que não. Recentemente a gente estava discutindo desvinculação de receita e o pessoal estava falando, mas o gestor tem que poder decidir. E eu concordo que ele tem que ter algum grau de liberdade para decidir, mas eu preciso considerar esse dado, que é, na saúde eu consigo fazer ações visíveis no curto prazo e eu posso ganhar com voto. Não é tão fácil assim, porque os assuntos eles se tornam mais complexos quando eles chegam no debate. Chega uma hora que você está discutindo desvinculação de receitas, vai falar, pô, peraí, sei lá. E, de repente, esse argumento está lá. Só que alguém precisa chegar, pensar, falar, olha aí, tem esse argumento. Mas eu me pergunto, o que adianta a gente ter ideias fodas, argumentos fodas? Você tá desanimado, Monark? Não adianta, cara. Mas há quantos anos não a gente se derrota, não. Mas qual é a alternativa, cara? É falar, porra, quantos anos nós estamos que não vai acho que a gente tem que causar indignação nas pessoas. Não, mas as pessoas já estão indignadas. Não tão só que a gente suficiente, precisa... elas parecem estar Sabe quando você tá na merda e tá quentinho? Eu acho que a gente acha que tem indignação. A gente precisa de indignação junto com ação. E ação significa, do mesmo jeito que a gente fala sobre o debate de política de drogas, as pessoas precisam se informar, não precisam? Com certeza. Então, muita gente debate política de drogas baseada em impressão. E por isso o debate não avança. Então a gente tem que cuidar para que em todos os assuntos a gente tenha argumento e não opinião sobre aquilo, para que a gente avance. Mas será que é só uma impressão minha que o Estado tá meio caótico e que parece que não evolui? Não acho que seja só uma impressão. Eu falo que você fala baseado em impressões porque eu falo, mas o que é praticamente para a gente conseguir pensar em soluções? Eu acho que é mais... a gente pode pensar em uma frustração mais geral. É uma frustração mais geral. Mas nenhuma das nossas soluções vai passar. Nenhuma vai de novo, não adianta tudo que eu falar para você falar, mas não vai adiantar nada. Então, se não vai adiantar nada, cara, vai morar numa ilha. Eu tenho vontade, cara. Então vai. Você já viu aquele filme do cara do Ilha das Flores? Capitalismo. Eu vou tem mais ali. Você já viu o Ilha das Flores? Quanto tempo a gente tá aqui? Já foi a garrafa inteira. Qual que é o filme lá do cara que cria uma plataforma e vai morar na ilha? Puta, que tem a moeda dele. Você tem que ver isso aí. Cara, ele se lascou no final, entendeu? Então eu vou te deixar mais frustrado de novo. Por isso que eu não quero ir pra uma ilha. Eu preciso de, sei lá, penicilina. Uma plataforma de petróleo que parece que são águas internacionais, então ele não tá sob a jurisdição, sei lá, as leis daquele país. E aí ele cria as leis dele, a moeda dele e, porra, ele faz... É legal esse filme, eu só não lembro o nome, mas é muito, muito doido. Eu vi... Galera, manda no chat aí o nome do filme, se puder. Eu sonho pra um futuro onde que... Quem será? Galera, será que não manda? Ilha das Rosas, falaram aqui. Ilha das Rosas. Ilha das Rosas, olha lá. Pô, vê esse filme, você vai pirar, cara. Então, mas ó, quanto ao Lula e Bolsonaro, por exemplo, vamos dizer, eu sei que a gente ainda não tem todos os dados, não sei o que, mas vamos dizer que venha Lula e Bolsonaro no segundo turno. Cara, eu já vi que não rolou o bagulho do investimento na educação que eu queria. Tá ligado? Mas que são coisas que são feitas... Não, mas aí pode não ser exatamente. Você tem todos os dados sobre as gestões Lula no investimento em educação aqui pra gente? Não tenho todos os dados. Então, mas aí a gente precisaria deles, é o que eu tô falando, mas você quer ver que legal mas eu sei que porque será? Pode não ser o avanço que você quis. Ô, Igor... Mas a gente é um dos piores países do mundo, não é? Igor, mas cara, mas se você sai de muito de trás... Vamos lá. Você tá contentado com pouco, na minha opinião. Mas, Monark, você não sabe o quanto é pouco, quantos por cento evoluiu. Você não sabe, ou a gente tem o dado, ou a gente tá falando achismo. O mundo inteiro evoluiu. Mas você não tem o dado, cara. Você não, eu sei que o data foda-se. Mas eu só posso conversar se eu tiver munido de dados e estatísticos. Tô falando isso é uma conversa. É o ideal.
Não, porque mas aí senão teria que ser um especialista, Mas entendeu? não, é só você quer pegar ver? e... Porque senão a gente fala vazio. Você quer ver eu uma acho parada que... que o Igor falou? Eu acho que... Quer ver uma mas parada? eu O acho Igor- que o isqueiro rosa, enfim, causa mais prejuízo à saúde. Tá bom. Então, não vale de nada. A gente Mas você não tem um bom argumento, você não tem nada pra falar sobre palavras. isso. Mas se você não tem o dado, você não tem nada. Você tá falando, não evoluiu. A sua vivência, a sua experiência não vale de nada? Monark, qual a diferença da evolução nos índices de educação no Brasil de 2005 a 2013? Fala aí. Sei lá. E daí? Então pronto, a gente não sabe, não dá pra falar. Mas eu posso falar que a educação do Brasil é uma merda? Pode, que ela não... Eu acho que pode falar que ela é uma merda, mas não pode falar que ela não evoluiu se a gente não tem o dado de que ela não evoluiu. Eu sei que ela evoluiu, porque educação... Mas você pode falar... Se você tiver o dado, você pode falar que ela evoluiu pouco. Tudo que você pode falar tudo. Mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado. Não, mas por exemplo, se eu tenho a percepção que a educação do Brasil é uma merda, Tá. comparado ao mundo, Tá bom. eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Não posso? Mas é que é um argumento muito raso, porque assim, se eu tenho a percepção Se todo mundo evoluiu numa progressão. Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? Ué, vai ver Singapura, por exemplo. Qual é a progressão? A gente sabe que países como Singapura... Qual é a progressão? Mas isso é muito chato, pra eu não poder conversar, falar sobre o que eu penso, porque Mas eu tenho que ter pode, os números e mas eu não estatísticas, senão eu posso falar o que Mas eu eu penso. não posso falar, eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. Mas eu não vou continuar. Aí eu não posso falar o que eu penso. Não, Se eu não pode. sei a estatística. Não, tá bom, pode. Não, eu tô não deixando você falar? Não, eu sei. É que quando eu falo o que eu penso, é qual é os dados específicos. Mas é que então, é assim. pronto, o que você pensa tá inválido. Eu não vou nem contemplar a sua opinião. Vamos tentar, vamos ver se eu consigo um outro exemplo. O seu cabelo... Não, é que tipo... não, eu entendo. É que é muito ruim a gente não poder conversar sabe o sobre que as eu coisas acho? por causa que a gente não tem Mas sabe o um que eu livro de acho? estatística Sabe o que eu junto. acho um absurdo, Monark? Eu acho um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Eu engordei. 10 Então, quilos. mas eu acho que você não engordou. Tá, mas eu engordei. Não, mas a minha opinião é que é um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Mas Seria- se você vê seria um vídeo... ótimo, Mas ótimo. de onde tá baseando sua opinião? A minha base... Aê, você quer que eu me baseie o quê? Num dado da realidade, Monark. É isso que eu tô tentando te Mas não é falar. um dado da realidade que a educação do Brasil é uma merda? Não é um dado da realidade que Singapura tinha uma educação de merda? Acho que eu e já, evoluiu um pouco já tempo? fiz meu ponto, mas acho que entendeu. Mas não fez beleza. seu ponto, entendeu? Não, é não, isso. tudo É que bem. você tá falando. Eu não tenho a estatística que você pediu. Eu tenho algumas estatísticas. Não, mas tenho o que eu tô falando é que você não tem a estatística e tudo bem. Eu tô falando que eu legitimo o seu descontentamento. Ele é legítimo. Eu também fico descontente com o estado da educação no Brasil. Mas a gente precisa discutir partindo da realidade. Se eu falar que você não engordou no ano, eu posso falar o que eu quiser. Quem tem boca fala o que quer. Agora, se isso tem lastro na realidade ou não, a gente vai precisar dos dados da realidade. Então, mas eu das dei alguns dados informações. da realidade, não dei? Ai, né?